Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma forma diferente de se entender a geometria espacial. De que forma? A gente vai conseguir visualizar as figuras, de fato, em 3 dimensões, utilizando com auxílio de um software de CAD. Para contextualizar, nós vamos utilizar uma questão do Enem, uma questão de geometria espacial, e a questão é o seguinte: um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. O que ele quer dizer? Os potes, eles têm uma geometria igual a um cilindro. E o que é um cilindro? O cilindro, ele é um prisma de seção transversal circular. Ou seja, quais são as duas medidas associadas a ele? Eu tenho o diâmetro, né, que é uma circunferência, que ele passou 4 centímetros, e uma altura, que ele passou de 6 centímetros. Ele falou que pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, que tem esse formato cilíndrico, empilhados verticalmente, com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. Ou seja, ele está falando que quer pegar uma caixa e colocar vários potes no formato cilíndrico e empilhá-los verticalmente. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras, com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo. O que é um paralelepípedo reto-retângulo? É um prisma de seção transversal retangular, vendidas pelo mesmo preço, ou seja, todas essas caixas, independente do comprimento, largura e altura, elas terão exatamente o mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões. Então, eu tenho 5 modelos de caixa com dimensões diferentes. Lembrando que o paralelepípedo ele tem 3 dimensões. Ele tem a largura, como trata-se de um paralelepípedo reto-retângulo, ou seja, como ele é retângulo, não necessariamente todas as dimensões dele são iguais, como num quadrado. Significa apenas que ele tem os 4 ângulos iguais a 90 graus. Então, aqui eu vou ter 3 dimensões. Eu tenho um comprimento, eu tenho uma largura e eu tenho uma altura. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar um maior número de potes por caixa? Ou seja, você vai ter que escolher uma das caixas conforme as medidas, de tal forma que elas consigam armazenar o maior número de cilindros possíveis. Ou seja, eu vou estar podendo colocar cilindros alinhados em relação ao comprimento, à largura e à altura. Ah, Thalita, mas como eu sei quantos cilindros são possíveis de serem colocados na caixa? Isso vai depender de cada uma das dimensões do paralelepípedo. E a quantidade vai depender exatamente das dimensões do paralelepípedo em relação às dimensões do próprio cilindro. Lembrando que, vou colocar aqui, em relação ao comprimento, como eu sei quantos cilindros cabem se eu for fazer uma análise só do comprimento? O comprimento, eu vou pegar o valor do comprimento e dividir pelo diâmetro do cilindro. Por quê? Porque eu sei que para que caiba um cilindro, eu tenho que ter pelo menos 4 centímetros de comprimento. Para que caiba 2 cilindros, eu tenho que ter o equivalente a 8 centímetros de comprimento. E assim, sequencialmente, né? Então, você vai pegar o valor do comprimento, dividir pelo diâmetro do cilindro, que é 4, e a parte inteira, porque não necessariamente vai ser inteira, vai ser exatamente o valor, a quantidade de cilindros que cabem em relação ao comprimento do paralelepípedo. Do mesmo jeito, você vai fazer essa análise da largura. Você vai pegar o valor da largura e vai dividir pelo diâmetro do cilindro. Então, a largura do paralelepípedo dividido pelo diâmetro do cilindro, a parte inteira é igual ao número de cilindros que cabem em relação à largura. E, por fim, a altura. A altura do paralelepípedo dividido
pela altura do cilindro, vai nos dar a parte inteira, né, o resultado inteiro dessa divisão, a quantidade de cilindros que cabem verticalmente. Então, você vai fazer essa análise para cada uma das opções da questão. Então, aqui, por exemplo, ele diz que essa primeira caixa tem um comprimento de 8 centímetros. Então, eu vou dividir o comprimento, eu vou dividir por 4, que é exatamente o valor do diâmetro, e eu vou ter 2. Na segunda caixa, eu vou dividir por 4, e eu vou saber que, em relação ao comprimento, cabem 2 cilindros. Caixa 3, eu vou dividir por 4. Como eu falei, essa divisão não necessariamente precisa ser uma divisão inteira. Ela pode ser uma divisão quebrada, mas para a gente só nos interessa a parte inteira. Então, 18. 18 dá, a parte inteira dá quanto? Dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, para que eu tivesse esse resultado inteiro, ele teria que ser exatamente o múltiplo de 4. E o menor múltiplo de 4 próximo a 18 é 16. Então, 18 dividido por 4 dá 4. 20. 20 dividido por 4 dá 5. 24 dividido por 4 dá 6. Então, em relação ao comprimento, o modelo 1 cabe em 2 cilindros, o modelo 2 cabe em 2, o modelo 3 cabe em 4, o modelo 4 cabe em 5 e o modelo 5 cabe em 6. Em relação à largura, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai dividindo por 4 e vai deixando só a parte inteira. Dividido por 4 é 1. 12 dividido por 4 é 3. E 8 dividido por 4 é 2. A altura vai ser exatamente a divisão por 6. Por quê? Porque a altura do cilindro é 6. Então, 40 dividido por 6, a parte inteira é 6, porque 6 vezes 6 é 36. 14 dividido por 6 é 2, porque 6 vezes 2 é 12. E você vai fazendo essa divisão até que você tenha todos os resultados. Aí, no final, você vai só multiplicar os resultados entre si. Então, se aqui cabem 2 em relação ao comprimento, 2 em relação à largura e 6 em relação à altura, o produto vai ser exatamente quantos cabem. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 12, 24. Então, a resposta correta seria o modelo 4, que é o item D.